Neste momento eu convido aqui o pastor Rob, que estará ministrando a mensagem. Queridos, eu quero saudá-los com a paz do Senhor. Para mim é uma grande satisfação poder cooperar no trabalho de Santa Ceia de hoje. Quero externar a minha gratidão a Deus pela vida do nosso pastor João Daí, pastora Kátia, que nos estenderam um honroso convite para servi-los através da ministração da palavra. Hoje, eu estava dizendo para o pastor ali que a orquestra estava com tudo e um pouco mais. Aqueles que podem, abram suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 11. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 11. Versículo de número 25. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 11, versículo de número 25. Quem encontrou, diga amém. Nos diz assim o texto sagrado. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Vamos ler uma vez mais, todos juntos? Eu leio, os irmãos repetem responsivamente. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Olha para quem está do seu lado, dá um sorriso santo, aquele Colgate 15 para as 3, de orelha a orelha, aquele que só você tem, e diga para ele: meu irmão, fica crente, vai dar tudo certo. Quantos acreditam nisso, tome seu assento glorificando a Deus. Olhe para cá, queridos. O verso que lemos integra a epígrafe que nos apresenta uma família em crise, onde seus membros estão gravemente enfermos. Marta e Maria, que compõem a estrutura dessa relação familiar, reúnem um pouco recurso financeiro que possuem e pagam um mensageiro para enviá-lo ao Cristo. De acordo com a espada cortante de Orlando Boyer, Jesus estava em Betábara, local onde João batizava. Mas Betábara dista de Betânia apenas 6 horas de jornada a pé. É impossível levar 4 dias para chegar. De acordo com os comentaristas mais coerentes da Bíblia Sagrada, Jesus estava em Betânia da Além do Jordão, território da Pérea, cerca de 38 quilômetros de distância. O próprio contexto nos reforça essa verdade, pois Jesus orienta os seus discípulos dizendo: vamos outra vez para a Judeia. Só precisa regressar à Judeia quem não está dentro dela. O mensageiro se apresenta ao Cristo com a seguinte notícia: está enfermo aquele a quem tu amas. Mas eu gosto muito de uma versão armênia datada do século 8, que faz questão de frisar nome, tipo de relacionamento e grau de intensidade que esse relacionamento possui. Pois na versão armênia está escrito assim: está enfermo Lázaro, o teu amigo, aquele a quem tu amas. E por que é que a versão armênia faz questão de frisar nome, tipo de relacionamento e grau de intensidade? Muito simples. Nos dias de Jesus, mencionar alguém pelo nome denotava um grau de importância particular para aquele que o mencionava. Isso significa dizer que Lázaro figurava uma das pessoas mais importantes dentro do relacionamento messiânico. Após frisar o nome, ele fala sobre o tipo de relacionamento: teu amigo. Certa feita, Jesus disse aos seus discípulos: vocês serão os meus amigos se vocês fizerem o que eu vos mando. O servo não sabe o que faz o senhor da casa, mas tudo que o Pai me tem feito conhecer, eu tenho revelado a vós. Por isso, não chamo mais vocês de servos, chamo vocês de amigos, porque para amigos Deus está disposto a revelar segredos do reino dos céus.
Logo após frisar o tipo de relacionamento, ele fala sobre o grau de intensidade, aquele a quem tu amas. Jesus não ama qualquer pessoa, querido. Ele deixou isso claro em João 14, 21, quando disse: aquele que me ama, guarda o meu mandamento. Esse será amado de meu Pai. Eu também o amarei. E viremos a Ele e nos manifestaremos a Ele. A declaração de Jesus é confrontadora e nos coloca diante de uma inequívoca verdade. Qual, pastor? O meu amor por Deus é dimensionado a partir da minha obediência. Porque Deus espera de quem o busca, de quem o serve, de quem adora o seu nome, muito mais do que palavras. Deus espera um estilo de vida comprometido com a santa palavra de Deus. Ah, pastor, mas Deus me ama. Não basta ser alvo do amor de Deus. A Bíblia diz que Deus ama o mundo, todavia condenará o mundo. Não basta ser alvo do amor de Deus, é necessário encontrar aceitação diante dele, através de arrependimento, fé e obediência. Mas o texto me choca, porque mesmo Lázaro sendo importante, mesmo Lázaro sendo amigo, conhecendo os segredos do reino dos céus, mesmo Lázaro sendo amado, fazendo de tudo para agradar o Cristo, a Bíblia diz que Jesus ainda fica 2 dias no mesmo lugar. Alguém vai dizer que é por causa de uma tradição corrente, de que o morto poderia voltar a viver até 3 dias depois de morto. Mas cá para nós, o nosso Cristo não tem medo de nada. O nosso Cristo não teve medo de entregar a própria vida pelos pecadores. Vai ter medo de uma tradiçãozinha fajuta e barata. Então por que é que ele não vai, pastor? Muito simples. É porque tudo o que Deus faz, ele faz porque ele tem propósito. Não me entendeu? Eu vou explicar. Essa peleja que você está enfrentando, que está afligindo a sua alma, faz parte de um propósito de Deus. Agora você não está entendendo nada. Agora você não está compreendendo nada. Agora você não está discernindo nada. Mas aguarda só mais um pouquinho, e o que Deus tem reservado para a sua vida virá, e não tardará. Mas se Deus trabalha com propósitos, vejamos alguns deles. A Bíblia diz que Jesus tem 12 homens. Ele reúne os 12 e diz a eles: vamos outra vez para a Judeia. Alguém que o texto não revela o nome se precipita e diz ao Cristo: iremos fazer o que na Judeia? Semana passada queriam te apedrejar naquele lugar. A declaração desse indivíduo me revela um grupo de pessoas que só está interessado em servir a Deus enquanto as coisas estão dando certo. Enquanto Deus está respondendo a oração, ele é crente. Enquanto a porta está aberta, ele é crente. Enquanto o pastor faz e diz tudo para agradá-lo, ele é crente. É só Deus permitir um pouco de adversidade, que ele rapidamente tira a máscara que ele carrega e revela a verdadeira identidade que ele tem. Diante dessa declaração, Jesus resolve falar com os discípulos alegoricamente e diz: vamos, vou despertar o meu amigo Lázaro, porque dorme. E eu aprendo aqui que tem coisas que Deus fala comigo e com você que é difícil de entrar na nossa cabeça. Deus fala uma vez, a gente não entende. Deus fala uma vez, 2 vezes, a gente persiste na ignorância. Deus fala 3 vezes, a gente continua sem entender nada. Mas parece-me, pelo contexto, que há um limite na paciência divina. Porque os discípulos respondem ao Cristo: se dorme, está bem. Não entenderam nada, não discerniram nada, não compreenderam nada. Então Jesus os confronta, os dizendo: não! Lázaro não dorme! Lázaro morreu!
Tomé, por ser confrontado, afronta o Cristo dizendo a ele: iremos nós com ele para morrer também na Judeia? A declaração de Tomé me revela o primeiro propósito do texto. Pergunte qual, pastor? Corrigir discípulos que pregam o evangelho dele, mas não acreditam nele. Estão expulsando demônios em nome dele, mas não acreditam nele. Estão curando enfermos em nome dele, mas não acreditam nele. Atribui a providência divina à mera ocasião circunstancial de um momento. Esquecem-se quem ele é. E Deus, que não tolera que ninguém ande na sua presença com mentira, falsidade e hipocrisia, vai permitir a adversidade na vida de Lázaro para tirar a máscara de quem anda com ele. Porque para andar com Deus tem que andar na verdade. Para andar com Deus tem que dizer a verdade. Para andar com Deus tem que viver a verdade. Jesus chega em Betânia e a Bíblia diz que Marta vem ao seu encontro, iniciando um diálogo com Cristo. Senhor, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Perceba, o problema de Marta não é fé, porque Jesus a questiona: crês tu, Marta? Ela responde: eu creio. O problema de Marta não é fé, o problema de Marta é o que ela continua dizendo. Porque na continuidade do diálogo, ela revela um problema interior do coração dela. E se aplica uma lei espiritual que diz: a boca fala do que está cheio o corá. E ela diz: eu creio que ele há de ressuscitar naquele grande e último dia. A declaração de Marta me revela o segundo propósito do texto. Pergunte qual, pastor? Tratar cristãos que dão datas para Deus operar. Vou fazer 21 dias de campanha. Se Deus não entrar com providência, vou chutar o pau da barraca. Vou subir 30 dias no monte. Se Deus não resolver a causa, eu abro mão do negócio. Vou pagar 6 meses de preço para Deus salvar Cicrano. Se Deus não salvar, eu abro mão dessa vida. O grande detalhe é: e se Deus quiser fazer daqui a 21 dias, mais um? E se Deus quiser fazer daqui a 31 dias? E se Deus quiser fazer daqui a 6 meses e um dia? Vai perder a bênção por causa de um dia? Quem quer ser boca de Deus aqui? Quem quer ser? Desce a mão no ombro do seu irmão com carinho, com respeito, e balance ele com autoridade e diga para ele: não é hora de retroceder. Não é hora de olhar para trás. Não é hora de largar a mão do arado. Persevera na presença de Deus, e o que Ele tem reservado para a tua vida virá. A resposta de Jesus para Marta é confrontadora. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. A declaração de Jesus pode ser dividida em duas partes. Primeira, eu sou. Jesus está fazendo uma clara alusão ao tetragrama sagrado, em língua hebraica, Yud Re Vav Re, em língua portuguesa, YHWH. Não tem pronúncia, por causa do terceiro mandamento que dizia: não chamarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E devido às orientações deixadas por Moisés aos levitas, no livro de Levítico, que dizia: aquele que for pego chamando o nome de Deus em vão será morto por apedrejamento. Os judeus, com medo de morrerem, esqueceram a pronúncia, todavia preservaram o significado. Daí a expressão Iavé. Iavé não é o nome de Deus. Iavé é o significado do nome. E qual é, pastor? Eu sou. Jesus está revelando a sua identidade divina.
esclarecendo que nele habita corporalmente a plenitude da divindade, e que a sua soberania não cessou, e ele está no controle de todas as coisas. Segundo, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Você não entendeu? Balança quem está do seu lado, balança, 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 balança. Profetiza para ele dizendo assim, ó: não há causa perdida para quem se coloca na presença de Deus. Só é envergonhado quem retrocede, só é derrotado quem olha para trás, só fracassa na fé quem desiste. Se você perseverar, eu lhe garanto, você dará culto de ação de graças. Quem é que está entendendo a palavra? Urabara Xandoraminácia. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo. Tem alguém sentindo aí? Levante a mão para lá. O texto não diz, pastor João. Entende-se por contexto. Jesus chama Marta num canto e diz a ele: vá a ela, vá até Maria e diga: o mestre manda chamar. Tem alguma coisa errada. Pergunte por quê, pastor? Porque em Lucas 10, no banquete preparado por Marta para Jesus e os discípulos, Maria está nos pés de Jesus. Em João 12, no culto de ação de graças, na casa de Simeão, o ex-leproso, Maria está nos pés de... Só que agora Jesus chegou e ela ficou sentada em casa. Tem alguma coisa errada. Considerem. Jesus devolve o mensageiro com a seguinte resposta: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Só tem um problema: a realidade entrou em choque com a promessa. Lázaro já estava há 4 dias dentro da sepultura. Na cabeça de Maria, Jesus mentiu. Não é à toa que o proverbista escreve dizendo: a esperança frustrada faz adoecer o coração. E quantas pessoas estão vivendo a realidade dramática de Maria nos nossos dias? Porque um pseudo profeta disse assim: é esse ano. O ano virou, nada aconteceu. Esse ano a porta abre. O ano virou, parece que tem cadeado nela. Esse ano Jesus salva. O ano virou, está cada dia mais endemoniado. Profetas irresponsáveis, brincando com a eternidade de vidas. O meu Jesus não é igual a essa quadrilha que está por aí nas redes sociais, não. Peraí, pastor, é muito pesado, vou repetir. Quadrilha. Profetiza, recebe a bênção, quando não se cumpre, desliga o telefone. E se o caso se agravar, muda de número. E se chegar às últimas consequências, muda de cidade, estado e até de país. O meu Jesus podia ter pegado um cavalo e atravessado a fronteira. A Palestina era um estado sitiado por Roma, não havia barreira fronteiriça. Podia ter pegado uma embarcação e cruzado o Mediterrâneo. Mas como diz a minha avó lá no Ceará, Jesus é cabra macho. Foi eu quem falou? Caiu por terra? Eu vou lá pessoalmente para cumprir a palavra que eu lancei. Porque ele não é como o homem, que dependendo da circunstância, pode sustentar ou não aquilo que ele disse. Ele não conhece obstáculo, ele não tem adversário, ele não tem escassez de recurso. Se ele falou alguma coisa a teu respeito, vai acontecer. Quem é que tem promessa aí? Deixa eu ver. Maria vem com a mesma ladainha da irmã, pastor.
tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. A diferença do diálogo de Maria com Jesus para o diálogo de Marta com ele é que o diálogo de Marta com Jesus tem continuidade, o de Maria não. Ponto final. Ela indiretamente estava dizendo para Jesus: eu creio que tu tem poder para curar. Ressuscitar? Não. A declaração de Maria me revela o terceiro propósito do texto. Pergunte qual, pastor? Restaurar adoradores que limitam o poder de Deus nas suas vidas. Maria precisava aprender com Paulo. Está encarcerado em uma prisão romana, debaixo da chibata de um exator, sendo torturado na calada da noite, em um ambiente fétido, dominado por urina de ratos e densa escuridão do calabouço. Mas ali, naquele ambiente, Paulo afirmou categoricamente que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além do que pedimos, excede as petições humanas. Tudo que você pedir a Deus é muito pouco. Vou acrescentar, é muito pouco. Eu vou além, é muito pouco. Eu vou insistir, é muito pouco diante daquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Do que pensamos, excede as expectativas humanas, supera a imaginação dos homens. Tudo que você imaginar que Deus é capaz de fazer, Ele pode infinitamente mais além. Pastor, eu já vi mudo falar. Ele pode infinitamente mais além. Pastor, eu já vi cego ver. Eu também. Mas Ele pode infinitamente mais além. Pastor, eu já vi paralítico andar. Eu também. Mas Ele pode infinitamente mais além. Pastor, eu já vi morto ressuscitar. Eu também. Meu filho Mateus tinha na época 1 ano de idade. Eu estava pregando na Santa Ceia da Assembleia de Deus no estado da Bahia. Deus fez algo maravilhoso no culto. O pastor me levou para jantar. Enquanto nós dialogávamos, eu olhei no relógio. Eram 10 horas da noite. Quando eu olhei no relógio, meu coração ficou gelado. Eu senti vontade de parar, de nunca mais pregar o evangelho. Eu disse: meu Deus, acabei de sair de um culto glorioso, o que está acontecendo? E enquanto eu meditava sobre isso, só vinha na cabeça os meus 2 filhos homens, o Mateus e o Vinícius. A angústia foi tão grande que eu pedi licença do pastor. Eu fui para o meio da rodovia, eu comecei a gritar em alta voz. Eu disse: Satanás, eu não sei o que está acontecendo na minha casa, nem sei o que se passa com os meus filhos, mas tu vai tirar a mão deles agora. Quem passava por mim meneava a cabeça. Alguns levavam a mão no ouvido, gesticulando, dizendo: ficou doido. Outros escarneciam, dizendo: olha lá, o crente orou tanto que ficou doido. Eu não sabia, porque meu telefone estava sem sinal. Na hora que eu olhei no relógio, o meu filho Mateus sufocava e morria com o próprio choro. O batimento cardíaco parou, a pulsação sanguínea parou, o corpo ficou roxo em questão de segundos, já estava começando a endurecer. A minha esposa, desesperada, começou a gritar dentro do nosso apartamento: o meu filho morreu! Os vizinhos alvoroçados invadiram o nosso apartamento. O vizinho da frente, pregador do evangelho, havia tido um sonho na noite anterior com uma criança morta na sala dele. A vizinha do lado, membro do ciclo de oração da congregação que nós congregávamos à época, vendo o desequilíbrio da minha esposa: irmão, quem é que tem equilíbrio numa hora dessa? Pegou meu filho no colo, levou para o apartamento dela, um ambiente mais tranquilo, e ela orou a Deus 10, 20, 30 minutos, massagem cardíaca, boca a boca, liga para a ambulância, nada aconteceu. Então ela pensou: morreu. Vou entregar para a mãe, mandar preparar caixão e culto fúnebre. Ela disse que na hora que ela foi colocar meu filho nos braços da minha esposa, veio na cabeça dela: ele está pregando o evangelho,
Ele vai chegar de viagem, vai encontrar a esposa, o filho mais velho e o mais novo não. Ela disse que ela sentiu uma força na alma dela que ela nunca sentiu na vida dela. Ela pegou meu filho de volta no braço, voltou novamente para o apartamento dela e ela orou mais ou menos assim, segundo ela relata: Jesus, devolve a vida desse menino. Jesus, o teu servo está pregando a tua palavra. Espírito de vida, entra aqui de novo. Ela orou 10, ela orou 20, ela orou 30. Já fazia mais de 2 horas e 43 minutos que meu filho estava morto. Irmãos, eu sou pregador do evangelho. Eu tenho amigos que são médicos, cirurgiões, enfermeiros, técnicos de enfermagem. E eu sou curioso por natureza. E eu perguntei a todos a mesma pergunta: quanto tempo vocês conseguem reanimar e trazer de volta depois que inicia uma parada cardíaca ou pulmonar? A resposta foi unânime: 1 hora. Depois de 1 hora faltar oxigênio no cérebro, se voltar vai vegetar em cima de uma cama pelo resto da vida. Pois bem, ele ficou sem sinais de vida por 2 horas e 43 minutos morto. Quando tudo parecia perdido, ele mexeu a perna, ele mexeu o braço, ele ergueu a cabeça. Jesus ressuscitou meu filho naquela noite. Mas escute aqui, o nosso Deus pode infinitamente mais além. Quem é que quer ser boca de Deus aí? Deixa eu ver, deixa. Desce a mão no ombro do teu irmão. Desce. Balança ele com autoridade e profetiza dizendo: não limite o poder de Deus. Não diga o que Deus pode e o que Ele não pode. Ele é Deus, Ele não é homem. Você serve a Deus, a Deus, a Deus, a Deus. Quem é que está ouvindo a voz de Deus aqui essa noite? Levante a mão para adorar. Só que essa manifestação gloriosa só foi possível por causa de uma condição estabelecida por Jesus: se creres, verás a glória de Deus. Ele usa aqui uma conjunção adversativa, se, para estabelecer uma condição: creres. E eu gosto muito do verbete grego utilizado por Jesus aqui, pistes. Pistes tem o equivalente na língua hebraica, emuná, que pode ser traduzido por confiança, dar crédito, acreditar, credibilidade. Trata-se de uma variante textual. Temos aqui uma polissemia e, como tal, o seu significado é definido pelo contexto do texto onde está inserido. Veja Gálatas, capítulo 5, verso de número 22. Paulo apresenta a fé como uma virtude do Espírito Santo dada a nós para suportarmos tempos de adversidade. Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele apresenta a fé como um dom dado por Deus a nós para termos experiências sobrenaturais. Já em Marcos capítulo 10, Jesus está passando por Jericó. Tem um homem à entrada da cidade, conhecido pelo nome de seu pai, Bartimeu, dada a notoriedade que o pai havia alcançado dentro da cidade. Ao ouvir os rumores de que o Messias está passando, ele clama em alta voz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Alguém diz a ele: cala a boca, não perturbes o mestre. Ele grita mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão diz para ele: cala a boca, sai daqui, você está exalando mau cheiro, não incomodes o mestre. Ele grita mais alto porque ele sabe que aquela é a oportunidade da vida dele. E oportunidade é como um cavalo selado, depois que passa não pega mais. É como flecha na mão do valente, depois de lançada não retrocede mais. É a chance da história dele, ele não pode perder. Então ele grita com todas as forças: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus para, manda chamá-lo e questiona: o que queres que eu te faça? Ele responde: que eu veja.
Então Jesus dá a sentença: a tua fé. E o texto me confronta, porque ele não disse a fé que o Pai te deu. Ele também não disse a fé que o Espírito gerou. Ele também não disse a fé que eu te concedi. Ele disse a tua fé. Uma fé inerente ao homem. Uma fé que nasce diante da comunicação da palavra de Deus e dos atos providentes do Eterno. É a fé que é do homem, não é à toa que Jesus diz em Lucas: quando o Filho do Homem vier, achará fé sobre a terra? Por quê, pastor? Porque vai ter culto, vai ter cântico, vai ter liturgia, vai continuar havendo apresentações teatrais, coreográficas, mas vai haver ausência de confiança na providência de Deus. A ausência de confiança de que Deus é poderoso para nos socorrer. A ausência da confiança de que Jesus é o verdadeiro Filho do Deus vivo. E só Ele tem poder para mudar a nossa realidade. Se hoje Jesus descesse ao templo, a única coisa que Ele buscaria dentro da nossa alma é a nossa confiança nele. Tem alguém que tem fé aqui? Deixa eu ver, deixa eu ver se tem alguém que acredita aqui. Quem é que acredita que Deus ainda pode virar o cativeiro? Levante a mão para adorar. Quem é que acredita que Deus pode entrar com providência nessa necessidade que você tem apresentado em oração? Levante a mão para tributar a Ele louvor. Quem é que acredita que Deus pode entrar com salvação no meio da sua família? Sai dessa poltrona e bendiz ao nome dEle, dizendo que Ele é santo. Fica de pé. A maior necessidade dos últimos dias é de confiança no Deus que servimos. Nunca grandes templos estiveram tão cheios, mas tão vazios de fé. Nós não podemos servir a Deus por uma rotina semanal, por um hábito congregacional. Nós temos que servir a Deus porque temos um vivo relacionamento com Ele. Fale para pelo menos 3 pessoas à sua volta e diga: Ele está procurando fé em você hoje. Porque a igreja brasileira está vivendo agora um milindre de confiança em Deus. Estamos perdendo a confiança de que Deus é soberano. Irmãos, com perseguição ou sem perseguição, Ele continua sendo Deus. Com um governo favorável à igreja ou contrário à igreja, Ele continua sendo Deus. Porque a igreja não está debaixo do governo dos homens. A igreja está debaixo do governo de Deus. Então não é o homem que dita o destino final da igreja. Quem determina a nossa trajetória é Deus. É Deus, é Deus, é Deus. Quem é que está ouvindo a voz de Deus? Levante a mão para cima. Pegue na mão do seu irmão, vamos orar. Vamos orar. Baixa a sua cabeça. Senhor Deus de Israel, eu preguei a Tua palavra, Pai. Muito obrigado ao Senhor por esse culto. Que o Senhor possa plantar essa semente, Pai, em terra boa dentro dos nossos corações. Que ela possa frutificar, Senhor. Que ela possa produzir na nossa alma o benefício para o qual ela foi designada. Deus, eu quero ministrar sobre a Tua igreja bênção sem medida. Que haja socorro do céu sobre elas. Que portas se abram essa noite. Que curas sejam liberadas sobre os enfermos. Que eles possam testemunhar a Tua graça, a Tua bondade, o Teu favor.
Eu quero abençoar os meus irmãos em Cristo em nome de Jesus. Só quem recebe, levante a mão para cima e dê glória para Deus.